Muito bom! Começando com você o terceiro vídeo da nossa semana da revelação das crenças limitantes das 5 principais áreas da vida, e hoje a gente não poderia deixar de falar da área da saúde, né? Com tantas pessoas adoecendo no nosso país, como é que a gente não fala o que está por trás disso? Quais são as questões emocionais que tantas vezes pode levar uma pessoa à doença, tá? Bom, para a gente começar, eu acredito que muitos de vocês têm curiosidade de saber o que muitas vezes pode estar por trás da questão emocional que leva uma pessoa a adoecer, como Covid e tantas outras doenças. Quando nós estamos falando sobre doenças virais, a gente fala também sobre desmerecimento, desvalia. É como se em algum nível a pessoa não estivesse sentindo merecedora, não estivesse conseguindo realmente reconhecer e ver o seu valor. E esse valor e esse merecimento não necessariamente está ligado à saúde. Às vezes a pessoa não está se sentindo merecedora, por exemplo, de ganhar dinheiro, não está se sentindo merecedora de ter um relacionamento. Então isso pode estar ligado em diversas áreas e se manifestar na vida da pessoa, né? Então aí a pessoa muitas vezes cria a doença, tá? Esse campo fica ressonante com a parte viral, né? Para o vírus poder se instalar. Então, por isso que é importante trabalhar as crenças de merecimento quando você está querendo também fortalecer aí a sua capacidade, né, de estar combatendo qualquer tipo de vírus. Agora, quando também a gente fala da pessoa estar adquirindo uma doença, a gente também fala sobre imunidade. E a imunidade, ela também está muito ligada a amor, né? Quando as vitaminas diminuem, significa que em algum nível a pessoa não está se sentindo amada ou ela mesma não está conseguindo se amar. Então, muitas vezes a pessoa pode estar trazendo padrões de autocondenação, talvez ela não está se perdoando por algo que possa ter acontecido na vida, de repente ela viveu um fracasso, uma frustração, ou ela ainda não alcançou uma determinada realidade, e aí ela mesma não consegue se amar, começa sempre dela. Depois ela pode visualizar esse desamor, ela pode projetar esse amor que ela não está conseguindo sentir por ela nas outras pessoas, então ela começa a não se sentir também amada de alguma forma pelas pessoas, e aí a imunidade da pessoa cai e ela fica mais propensa ali, né, a estar doente e tudo mais, né? Então, é importante também olhar para isso, né? Muitas vezes a doença está sendo instalada por uma questão de não estar conseguindo sentir o amor e principalmente conseguindo se dar o amor, tá? E por trás do se dar o amor, muitas vezes está ligado à capacidade de se perdoar, a capacidade de recomeçar, às vezes pode ter alguns orgulhos aí por trás disso, pode ter a preguiça. Gente, se eu fosse enumerar nesses poucos minutos, eu já falei 10 crenças para vocês, tá? Essas não estavam programadas. Na hora que eu comecei o vídeo, eu fui sentindo de vocês que estão aqui. E olha que eu tô gravando num tempo, espaço, e vocês podem estar assistindo no outro tempo, espaço. Mas eu fui sentindo o desejo de vocês de saberem um pouco sobre essa questão, né? Que tá tão presente hoje no nosso país, é muito compreensível, tá? Então, pode ser que uma dessas questões aí, viu, estejam presentes, tá? Se você tá vivendo isso ou tem algum ente querido. Bom, vamos lá, vamos falar sobre outras aqui, né? Que eu preparei para vocês. Uma das coisas também, quando tá ligada aí à saúde, gente, é a questão: se eu tiver saúde, eu tenho que trabalhar. Eu não tenho mais desculpas, né? Eu não tenho desculpa para estudar, eu não tenho desculpa para trabalhar, eu não tenho desculpa para buscar o meu propósito de vida. Então, muitas vezes a doença, ela pode inconscientemente estar sendo utilizada como forma de se proteger de um medo muito grande que você tem ligado à parte profissional. Então é importante olhar isso, né? E é muito interessante que quando a gente faz esse trabalho interno, a pessoa ela vai encontrando maneiras saudáveis
de poder encarar aquela realidade e que vai trazer felicidade real para ela, né? Sem precisar fugir da realidade, que é o caso aqui da doença. Segunda, a doença me ajuda a ter a atenção das pessoas, né? Então, às vezes a pessoa sente assim, ninguém tá dando atenção para mim, ninguém tá olhando para mim e ninguém tem tempo. Então, a doença faz com que as pessoas tenham tempo, faz com que as pessoas me dêem atenção. É uma das formas também da pessoa muitas vezes estar buscando isso, né? Só que pensa, gente, pessoa ter que adoecer para isso é muito ruim. Então é uma crença, precisa ser trabalhado para você conseguir ter atenção sem precisar da doença. É possível? É possível, acredite. Terceira, a doença é um meio de receber apoio. Então, às vezes a pessoa se sobrecarrega e ela não dá conta de pedir ajuda, né? Ela ainda não aprendeu a pedir ajuda. E por ela não ter aprendido a pedir ajuda, o que normalmente ela faz? Ela cria a doença, porque pensa, aí fala assim, não, agora essas pessoas vão ter dó de mim, vão ver o que está acontecendo comigo, né? E na realidade a gente precisa trabalhar para que a pessoa, ela fale, né? Ela expresse, ela trabalhe as questões que estão ligadas. Qual que é o pior de pedir ajuda? Eu vou demonstrar fraqueza? Eu tô demonstrando que eu não sou boa o suficiente? Ué, por que você não é boa o suficiente? Só porque você pediu ajuda, né? Não significa. Todos nós temos limites e não são os nossos limites que vão dizer que nós não somos bons o suficiente. Isso são coisas bem diferentes, por isso que é importante estar trabalhando. Quarto, a doença é um meio de não deixar de ser responsável. Tem pessoas que elas precisam estar doentes, porque se elas não estiverem doentes, elas não vão ficar muito preocupadas com as suas responsabilidades. Elas vão largar de mão. Então a doença é uma forma de falar, você tem que olhar para isso, você tem que ficar atento, né? E gente, a gente pode estar trabalhando o nosso inconsciente para que tenhamos responsabilidade sem a gente precisar se machucar, sem a gente precisar se mutilar, se chicotear, né? Inconscientemente, quando nós buscamos a doença, é meio que a gente está fazendo isso conosco. Então é importante a gente trabalhar. Quinta, a doença me freia de crescer muito. Muitas pessoas têm medo do crescimento. O que vai acontecer? E se eu começar a crescer e perder o controle? E se minha vida ficar de cabeça para baixo? Então a pessoa adoece para que ela possa crescer devagar, para que ela possa se manter no controle. Olha que coisa! E você pode mudar isso e trazer para você a sensação de ter o controle sem você precisar adoecer, que é a melhor coisa. Próximo. Essa doença me mantém próximo da minha família. Se eu não estiver doente, eu não ligo. Tem pessoas que elas sentem que se elas não estiverem doentes, elas não vão estar nem aí para a família, elas não vão se importar, elas vão ser indiferentes. Então elas criam inconscientemente a doença para que elas possam desenvolver esse laço com a família, essa consideração. Só que isso pode ser desenvolvido sem a doença, né? Mas é um trabalho que precisa ser feito no inconsciente, tá? Preciso de uma reprogramação mental, né? Que a gente fala tanto aqui com vocês no canal, através do Theta Healing. Próximo, a doença física é uma forma de lembrar de descansar. Tem pessoas que têm dificuldade de descansar e às vezes ela precisa da dor ou da falta de ar para que ela possa se lembrar que ela chegou no limite dela, né? E a gente pode reconhecer o nosso limite sem precisar nos triturar, sem precisar nos atropelar. Mas para isso a gente precisa trabalhar as crenças. Oitava, a doença é uma forma de receber amor. Muitas pessoas, na hora em que estavam doentes, era a hora que elas recebiam a família dizendo que amava, que elas eram importantes. Então, muitas vezes, por elas terem experimentado o amor apenas nessas ocasiões, né, ou a expressão do amor, elas têm dificuldade de se desvencilhar da doença, porque é como se elas estivessem se desvencilhando do amor. Isso pode ser transformado, né, para que a pessoa, a partir de agora, independente da idade em que ela esteja, consiga receber o amor e se sentir amada, mesmo quando não está doente, e se sentir merecedora de ser amada, né? Nona, só escutam quando estou doente. Tem pessoas que
apresentam uma dificuldade de se comunicar e muitas vezes utilizam a doença como forma de ser escutado, de ser ouvido. O que na verdade precisa ser trabalhado é a capacidade de comunicação. É possível você comunicar e ser ouvido, escutado, sem precisar adoecer. 10ª e última, a doença é uma forma de receber justiça ou é uma forma de se vingar. Poxa, essa é complicada, porque se a pessoa não trabalha isso, pessoal, ela pode ficar doente por muitos e muitos anos, porque é uma forma de vitimização, tá? Mas é uma forma da pessoa buscar justiça, e quanto mais a pessoa quer justiça, mais ela tá se sentindo às vezes vitimizada e tá dando poder à vitimização. Então, é possível a pessoa se sentir justiçada, é possível a pessoa se sentir honrada sem a vingança, sem a justiça, né? E essa é uma maneira que quando você alcança, você não se destrói para receber justiça e vingança. Quando você usa a doença para isso, você está se destruindo para ser justiçado. Não é justo fazer isso com você, né? Não é justo. Bom, eu espero que você tenha gostado do nosso terceiro vídeo. Se você gostou, deixa aqui o seu like, lembre de compartilhar. É assim que o YouTube começa a entregar para mais pessoas que também, se fez sentido para você, talvez estão precisando dessa luz, né, na sua vida. Então compartilhe, coloque seus comentários aqui para a gente saber como que está sendo essa experiência para você, como que você está se sentindo, se de fato está te ajudando no autoconhecimento, né? Compartilha o nosso conteúdo, aproveita também o conteúdo do canal, se inscrevendo aqui, tem muitos vídeos maravilhosos para vocês, além das nossas meditações, tá bom? E era isso que eu tinha para falar com você nesse vídeo, a gente se vê amanhã no nosso próximo vídeo. Até lá!